Amados, o assunto hoje é a impossibilidade do homem. Mas vamos basear naquilo que a palavra do Senhor diz. No Salmo 119, versículo 160, a palavra do Senhor diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, ele diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos, dos tempos, dos tempos. Ele prometeu e é um Deus que não pode mentir. E ele nunca mentiu e nunca mentirá. Agora, no livro de João, capítulo 8, versículo 43, ele diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Esta é a minha situação e a sua situação diante de Deus. Se não houver uma interferência da parte de Deus, por uma decisão exclusiva dele, nós continuaremos incapazes de ouvir a palavra de Deus. E ouvir, eu estou dizendo, uma faculdade do coração. Não uma faculdade do nosso ouvido, de ouvir, escutar, mas de ouvir, chegando ao coração. E ele também diz em João 8, 47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É simples, mas é muito sério. Ainda no livro de João, capítulo 10, versículo 26, a palavra do Senhor diz: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. E ainda no versículo 16, ele diz: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Mas no versículo 16, desse João 10, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Se nós não formos conduzidos pelo Senhor, nós não vamos lugar algum com relação às coisas de Deus. Nós poderemos ir em muitos lugares, mas um abismo chamando outro abismo, acumulando pecados para o dia da ira. É isso que eu e você, por nós mesmos, podemos fazer. Agora, olha lá também, 1 Coríntios. Queridos, eu não quero dizer a minha opinião.
Eu podia falar aqui, mas eu não quero dar a minha opinião. Eu quero consultar as Escrituras. Porque as Escrituras, o Senhor diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, em João 5. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, ele diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Disto também falamos, versículo 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, com Espírito com letra maiúscula. Quando você vê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, significa o Deus Espírito Santo. Quando a Bíblia fala Espírito, letra minúscula, trata-se de o Espírito do homem, qualquer homem. Agora, ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu não posso entender as coisas do Espírito. Em Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Eu quero ser esse pequenino. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha outra impossibilidade do homem. Nós achamos que podemos. Nós achamos que pela nossa igreja. No livro de João, capítulo 6, versículo 44, diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia.
O Senhor Jesus está dizendo: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a Jesus Cristo se não for pelo Pai. Não é por outro, não. Pelo Pai. Ele diz: ninguém poderá vir a mim se não for pelo Pai. E versículo 37, o bonito também é: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a Jesus se não for pelo Pai. Ninguém vai ter entendimento das coisas espirituais se não for pelo Espírito Santo. Ninguém vai ter sabedoria de Deus se não vier pela própria sabedoria, que Cristo é a nossa sabedoria. E ele revela esta sabedoria, os mistérios de Deus, para os pequeninos. Aquele que não sabe, aquele que não é. Em João 12, versículo 24, ele diz o seguinte: o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele não pode. Se não morrer, não pode nascer de novo. Não nasce sem que primeiro tenha morrido. Ninguém nasce de novo se não for levado à morte da velha vida em Cristo na cruz do Calvário, e pela sua ressurreição, ali há ressurreição. Pega um grão de feijão. Quando ele morre, aí nasce um ramo. É a figura do novo nascimento. Se o grão de feijão ele ficar sozinho, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, nasce, dá muito fruto. Não podemos, irmãos, ninguém pode ser justificado diante de Deus se não crer que ele morreu juntamente com Cristo naquela cruz. Romanos 6, versículo 7. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado, da natureza de Adão. Se eu não crer que eu morri com Cristo naquela cruz, eu não posso ser justificado, porque o nosso relacionamento com Deus é pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Como eu posso ser justificado se eu não criei que fui crucificado para o pecado? Fui morto para satisfazer a justa justiça de Deus, queridos. Quem morreu, justificado está do pecado. Se você creu na sua morte, na morte de Cristo, você é um justificado, porque ele te ressuscitou e deu uma vida justificada. Justificados mediante a fé, porque ele me deu fé para que eu pudesse crer que eu morri. Se eu criei que eu morri com Cristo, eu condenado, fui justificado. Porque assim a lei divina exigia a morte do pecador. Em 1 João 3,9 ele diz: aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando. Porque dentro dele tem uma divina semente, e esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Não pode, irmãos. Você não pode nascer de novo se você não crer que você morreu com Cristo na cruz. É pela fé.
O justo vive pela fé. Fé em quê? Aquilo que eu estou tendo conhecimento. Conhecer, crer e entender. Isaías 43, 10. Saber, crer e entender. Conhecereis a verdade. Sabendo isto, que o meu velho homem foi com ele, como que eu vou crer que o meu velho homem foi crucificado se eu não fiquei sabendo? E foi ele que nos revelou. Impossibilidade. Nós somos totalmente impossibilitados de sermos salvos se ele não nos escolher para esta salvação. Porque nós não temos fé. A fé vem pelo ouvir. A fé vem do Senhor Jesus Cristo. A fé, ele é o autor e consumador da fé. Diz a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, não foi através do... O Lúcio trouxe fé para você, o padre trouxe fé para você, a sua denominação trouxe fé para você, a sua crença. Mas foi o Senhor Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho. Do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo disse, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, querido. É isto que gera fé em nós. Louvado seja o Senhor. Se você confessa isso, é porque você já tem sido alcançado e ele tem agido na sua vida graciosamente, poderosamente, porque ele quis. Louvado seja o Senhor. Amém.